Olá pessoal, vamos continuar falando aqui em relação à avaliação de risco do paciente pré-operatório, utilizando a terceira diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação à suspensão ou não de algumas medicações, né? A gente sabe que a maioria das situações aqui, ela vai trazer uma análise individualizada caso a caso, mas o que pode aparecer em nossa prova é mais o geralzão, tá certo? E nós vamos estar trabalhando aqui em relação a essas medicações, o que é que suspende, o que é que não suspende, quantos dias suspende, aqui o uso dessas medicações, a questão do paciente com diabetes, como é que a gente vai controlar aí a glicemia no pré-operatório e no dia da cirurgia também, né, relacionado aí ao momento antes de descer para o centro cirúrgico, enfim, vamos estar fazendo um apanhado geral dessas comorbidades associadas ao pré-operatório, vamos aqui entrar no detalhamento da fase pré-operatória em relação aos conceitos, pré-operatório imediato, como que isso cai em prova, ok? Vamos aqui também traçar os cuidados de enfermagem relacionado com a questão da prevenção do tromboembolismo, ok? Então isso é muito importante, o tromboembolismo venoso relacionado aqui ao risco de gerar um tromboembolismo pulmonar, então vamos também conversar um pouco sobre isso, enfim, muita coisa para a gente turbinar aqui a sua preparação. Vamos nessa, gente, seleção aqui top de linha do conteúdo aprofundado desse período pré-operatório em relação à nossa prova. Vamos lá? Então, em relação aos antipertensivos, o que é que a diretriz da Sociedade Brasileira traz aqui de resumo? Os beta-bloqueadores não devem ser suspensos no perioperatório de pacientes que os recebem cronicamente pelas mais diversas indicações. A suspensão aguda dos beta-bloqueadores está associado a importante aumento da mortalidade pós-operatória. Então, os estudos mostraram que não é para suspender o beta-bloqueador de quem já faz uso cronicamente. Com relação à clonidina, que é a nossa atencina, não está recomendada a introdução de clonidina no pré-operatório com o objetivo de reduzir o risco de eventos cardiovasculares, tá? Estatina, remédio aqui para diminuir o colesterol. Em pacientes que já utilizam, a estatina deve ser mantida durante todo o perioperatório. Antipertensivo de maneira geral, né? Vai ser avaliado aí, devem ser continuados até a manhã da cirurgia, com um pouquinho só de água, com cuidado especial no caso de beta-bloqueador e clonidina, pela possibilidade de síndrome de retirada para não suspender, ok? A gente acabou de ver. Agora, para prescrever a clonidina com o objetivo de reduzir risco, aqui para quem não faz uso, a Sociedade Brasileira diz que não é recomendado, tá? Tem uma questão aqui sobre o uso de medicação no pré-operatório. Vamos lá ver o que tem aqui, gente? Os medicamentos de uso habitual podem acarretar aqui complicações no paciente que será submetido a procedimentos cirúrgicos. Por isso, seu uso deve ser avaliado durante o período pré-operatório. Um tipo de medicamento que causa complicação e a respectiva complicação gerada são diurético, por exemplo, aqui o Lasix, né, que é a furosemida, é o nome dele aqui, que é um diurético de alça, tá? Esse diurético de alça, gente, associado aqui à furosemida, nós vamos estar fazendo o seguinte, potencializando os desequilíbrios hidroeletrolíticos, porque o diurético ele perde volume, perde água, né? E perde também aqui eletrólitos, dentre eles o potássio, tá certo? Então nós vamos estar aqui com risco de depleção de eletrólitos e também com perda de água, tá? Então por isso que esse medicamento, ele aqui deve ser avaliado, tá certo? Em relação ao uso. Então, tá certinho aqui, esse medicamento, ele deve ser avaliado individualmente pelo risco aqui de desequilíbrio hidroeletrolítico no pós-operatório, tá? No trans e no pós. Com relação aqui à anticoagulação, a varfarina. A varfarina, ele tá me dizendo o quê? Ele tá dizendo que a varfarina vai estar aqui provocando quadros de trombose pós-operatória. Mas, na verdade, o que acontece? A varfarina é um anticoagulante. E anticoagulante, gente, ele não causa trombo. O que ele faz? Ele causa sangramento, tá certo? A gente vai ver aqui que a varfarina ela deve ser suspensa na maioria dos procedimentos, tá certo? Mas tem paciente que não pode suspender. Então, tudo aqui, gente, vai ser avaliado individualmente. Mas, a grosso modo, o ideal é suspender aqui a varfarina
trocar uma ponte por heparina em alguns casos, outros não precisa, depende de tipo de cirurgia, tipo de paciente, risco de formação de trombo, para poder avaliar essa terapia anticoagulante aqui, ok? A insulina NPH, provoca hiperglicemia no jejum pré e pós-operatório. Errado. O que a insulina aqui vai fazer, gente? Ela pode gerar hipoglicemia. A dose da insulina NPH do paciente diabético em jejum para o nosso período operatório precisa ser reduzida, tá certo? Não vai ser a dose total aqui que vai ser feita. Os hipoglicemiantes orais serão suspensos. O paciente passa a fazer aqui controle glicêmico rigoroso, controle do dextro, né, da glicemia, e com correção com insulina regular, conforme esquema para o paciente, tá? A dose NPH que ele usa reduz a quantidade para evitar hipoglicemia, faz o controle da glicemia de horário com necessidade aqui ou não de ajuste com a insulina regular, tá? E se esse paciente ficar em jejum por muito tempo e não atrasar, né? Se não chamar o centro cirúrgico e atrasar, porque o paciente diabético é uma prioridade de cirurgia logo no início da manhã, tanto diabético quanto crianças, tá certo? E aí, caso aconteça da cirurgia anterior atrasar, enfim, esse paciente vai precisar ser puncionado, colocado glicose e ajustando aqui a dose de insulina de acordo com o esquema, ok? E letra D, anti-inflamatório não esteroide, ibuprofeno, potencializa a agregação plaquetária de plaquetas. Gente, os anti-inflamatórios, de maneira geral, né, eles vão atuar aqui inibindo a agregação plaquetária, como acontece, por exemplo, com o ácido acetil salicílico, que é o mais conhecido, que tem aqui essa função de atuação na agregação plaquetária, tá? Então não tem nada a ver de aumentar a agregação plaquetária o anti-inflamatório, ok? E aqui a gente fica com a letra A, com o diurético podendo gerar o desequilíbrio hidroeletrolítico, ok? Pacientes aqui com arritmias e que usam antiarrítmicos, como por exemplo a miodarona, devem ser continuados a medicação. Com relação aqui aos antiagregantes, né, nós temos aí o clopidogrel, o ácido acetil salicílico, muitas vezes utilizado inclusive com efeitos aí sinérgicos, né, um potencializando o outro, mecanismo de ação de antiagregante diferente e atuando as duas medicações. Está cada dia mais comum o uso desses antiagregantes plaquetários aqui nos nossos pacientes, né? Então, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz pra gente? Operar paciente na vigência de terapia antiagregante implica aumento do risco de sangramento. Por quê? Quando eu tenho sangramento, eu espero duas ações do meu corpo. Uma é aqui a agregação da plaqueta, para tampar ali o sangramento, a agregação plaquetária. E a outra ação é aqui a cascata, né? A ativação da cascata. Da cascata de coagulação. E aí, o que acontece? A varfarina, por exemplo, atua na cascata, que é inibidor aqui da vitamina K, que faz parte da ativação dos fatores de coagulação. E os antiagregantes atuam aqui, como o ácido acetil salicílico e o clopidogrel, né? Então, a gente vai ter que cuidar para que essas medicações não interfiram aqui, aumentando o sangramento pós-operatório, tá certo? Mas a suspensão é reconhecidamente associada a efeito rebote e eventos clínicos aterotrombóticos, né? A cirurgia em si, ela já é um fator de risco para trombose, principalmente cirurgias ortopédicas e outros tipos de cirurgias aí. Já já a gente vai ver o tipo de cirurgia e o risco de formar aqui a trombose. Então, tudo isso vai ser avaliado individualmente para ver se mantém ou suspende, tá? Então, a decisão sobre o manejo deve ser baseada em discussão entre a equipe cirúrgica, a clínica, né, de acompanhamento, que é aqui o cardiologista, e o anestesista, ponderando de um lado um risco de exacerbação de sangramento com antiagregante, inerente também ao procedimento cirúrgico, e a carga trombótica que motivou a prescrição do antiagregante, né, se for de forma aqui primária ou secundária essa prescrição. Então, como que a gente vai ver aqui, ó? Paciente em uso de ácido acetil salicílico, que é o nosso famoso AS, no contexto de prevenção primária,
né, ou seja, sem a doença instituída, só para evitar a formação de trombo, né, em paciente com risco, mas sem instituição de doenças como infarto, AVC, doenças trombóticas, recomenda então a suspensão do antiagregante 7 dias antes da operação não cardíaca, tá? Pacientes que recebem AS para prevenção secundária, ou seja, já teve um infarto, já teve um AVC, já teve uma doença que forma trombo, recomendação é manter a dose de 100 mg ao dia. Agora, neurocirurgias pela mortalidade de sangramentos relacionados, mesmo que de pequena quantidade, gerando um processo inflamatório cerebral muito grande, mas nesse caso são indicadas absoluta para suspensão de 7 dias antes, tá? Então, vai ser avaliado por que o ácido acetil salicílico foi prescrito. Se for uma prevenção primária aqui, sem nenhuma outra exigência, né, do uso, a gente suspende 7 dias. Ou se for neurocirurgia, também suspende 7 dias. Agora, se for com prevenção secundária, já com a doença instituída, né, precisando daquela antiagregação, aí vai ser mantido na dose de 100. Com relação a hormônios, os hormônios, gente, ele aumenta o quê? O risco de trombo, certo? Hormônios, então, aqui, tanto a terapia de reposição hormonal, né, na mulher e no climatério, tanto quanto os anticoncepcionais orais. Eles devem ser suspensos aí, de preferência, um mês antes da cirurgia, tá? Aqui, a gente vai ver em relação aos antidiabéticos orais e o tempo de suspensão de acordo, né, com o print da nossa tela aí, da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, biguanida é a classe. E o medicamento metformina, muito usado, tratamento de primeira linha para o paciente com diabetes mellitus tipo 2, certo? É um antidiabético oral que aumenta aí a captação de glicose pelos músculos, diminui a produção de glicose no fígado, né? Tem aí uma ação muito bacana para o controle glicêmico do tipo 2. Esse medicamento, ele vai aqui ser suspenso 24 a 48 horas antes do procedimento, certo? As sulfonilureias de primeira geração, 48 a 72 horas. Esses medicamentos são hipoglicemiantes, tá? A clopropramida, glicazida, glibenclamida, glipizida e glimepirida. Então, são medicamentos da sulfonilureia de segunda geração. No SUS, a gente tem a glicazida e a glibenclamida, né, que são as que mais aparecem em prova. Essas vão ser suspensas no dia do procedimento. Então, a metformina, 24 a 48 horas. E a sulfonilureia aqui, que eu estou trazendo como grifo, o que é utilizado mais no SUS, para a gente poder perceber que é o que mais vai cair na prova, tá? Os mais novos aqui, ó, inibidores de PP4, agonista do GLP-1 e inibidores do SLGT2, né? Nós vamos ter aqui o caso do agonista do GLP-1, que é, por exemplo, o Victoza, né? Que é a liraglutida, suspende no dia. O inibidor do SLGT2, por exemplo, a dapaglifosina, que é aqui o Forxiga, né? Nós vamos estar também tendo que suspender no dia, tá? Inibidores da DPP4 pode ser mantida mesmo no jejum, ok? Então, a gente pega aqui a comparação dos antidiabéticos orais mais novos com aqueles do SUS, que é o que mais tem chance de aparecer na nossa prova, ok? Paciente com diabetes aqui, gente, no pré-op, o que a gente precisa fazer aqui no cuidado com ele? Né? A gente já viu lá na prevenção de infecção de sítio cirúrgico, né, que a gente precisa manter o controle dos níveis de glicose, tá? Menor que 180. Vamos ver aqui, lá pela Anvisa, vamos ver aqui o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz pra gente de cuidado com o paciente com diabetes. Lá nessa diretriz, gente, tem uma série de doenças que a gente vai poder aprofundar, caso você tenha interesse em saber, tá? A gente vai focar aqui no que tem mais chance de cair nossa prova em relação aqui às nossas provas de enfermagem no foco aí perioperatório, tá certo? Mas você pode ficar tranquilo se quiser aprofundar ainda mais e ir lá ler toda a diretriz também, fique tranquilo em fazer esse aprofundamento. O que eu peguei foi aquela seleção, pela nossa experiência, do que pode aí cair mais em prova. Professora, não é muito comum cair nas provas de enfermagem medicação para suspender em relação ao ato cirúrgico.
cirúrgico, como essa que aconteceu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fizemos há pouco. Você não tem tanta facilidade de encontrar, tá certo? Esse tipo de cobrança, principalmente se for a quantidade de dias, de horas aqui de suspensão, mas eu costumo dizer, gente, que quanto mais a gente aprofunda, quando cai uma questão dessa, muita gente erra. Então, se você tem esse conhecimento, você faz aquele deslocamento aqui da galera onda, né? Que tá ali todo mundo quase no mesmo nível. Então, a gente tem que estudar para pegar um nível aí acima e garantir a aprovação, tá bom? Em todas as matérias. Então, paciente com diabetes no cuidado aqui no pré-operatório. Fazer a glicemia de jejum e hemoglobina glicada para todos os pacientes com diabetes. Manter a glicemia em jejum entre 90 e 130. A glicemia pós-prandial até 180 e hemoglobina glicada menor que 7. Essas são as metas, tá, para o nosso paciente diabético aqui, de acordo com a Sociedade Brasileira. A individualização de metas deve ser considerada para idosos, portadores de insuficiência cardíaca e gestante. Por quê, gente? Que foi comprovado que as hipoglicemias são muito graves, né? Então, esses pacientes tendem a fazer hipoglicemia, então a gente tem que ter metas mais individualizadas nesses casos. Suspender as medicações orais para o controle do diabetes e modificar o esquema de insulina conforme aqui o quadro próprio que tem na nossa diretriz. O ajuste de dose de medicação, objetivando melhor controle glicêmico, pode necessitar de auxílio de especialista, principalmente no usuário de insulinoterapia. Se o paciente tiver hemoglobina glicada maior que 9 e a média de glicemia de 212, deve receber medida para controle da glicemia antes de cirurgia eletiva. Solicitar consulta com especialista para a otimização mais rápida do controle glicêmico. Nós sabemos que os dois extremos no paciente com diabetes aqui é perigoso. Tanto a hipoglicemia, também tem a associação com mortalidade, quanto a hiperglicemia também, né, gente? Então aí prejudica inclusive a cicatrização da ferida operatória. Então é muito importante manter esse paciente bem controlado e se é uma cirurgia eletiva, aguarda o controle aí com a ajuda do especialista, ok? O que é que traz aqui de controle desse paciente em relação ao uso da insulina? A NPH a gente diz que vai reduzir a dose, né? Então, dia anterior, mantém a dose normal. No dia, se cirurgia no primeiro horário, usar 2/3 da dose. Se cirurgia pela manhã, metade da dose. Se cirurgia à tarde, 1/3 da dose. Então, aqui vai precisar ajustar a dose da NPH, ok? Se for logo no primeiro horário, 2/3. Se for depois, qualquer outro horário, 1/3. O Determin, Glargina e Degludeca, né, que são aqui a intermediária NPH, né, essas aqui são lentas, manter a dose do dia anterior e a dose do dia faz a metade. Rápida ou ultra rápida, suspende as doses aqui prandiais fixas e faz aqui o escalonamento de acordo com o monitoramento que vai sendo feito, tá? Recomendações para o controle da glicemia no dia da cirurgia, por causa do jejum. Pacientes com diabetes devem ser preferencialmente operados no primeiro horário do dia. Conversamos sobre isso, né? Principalmente aqueles usuários de insulina. É preciso evitar a hipoglicemia e também a variação glicêmica. Monitorar a glicemia a cada 6 horas em paciente usuário de medicação oral e a cada 4 horas nos pacientes que usam insulina. E a meta aqui é de 80 a 180 no dia da cirurgia, né? No Transop também, como a gente já tinha visto na Anvisa, menor que 180 e é o nosso objetivo para o paciente com diabetes, tá? Ok. Esses cuidados com o pré-operatório do paciente com diabetes, gente, é a realidade muito frequente das nossas clínicas cirúrgicas, tá certo? Eu trabalhei 8 anos em clínica cirúrgica, 3 deles na parte de adulto, então é uma realidade muito frequente do dia a dia essa questão aí do controle da glicemia, do monitoramento, suspender a hipoglicemia antioral e aí titulando com a verificação de controle, tá certo? Muito cuidado com esse assunto, porque tem grande chance de cair em prova. Vamos ver aqui alguns grupos de pacientes que precisam de reposição de corticoide, tá? Olha aqui comigo o que a Sociedade Brasileira traz. Qual é o paciente que precisa repor aqui corticoide no perioperatório? Aqueles que estão em uso de maior que 20 mg ao dia de prednisona, clínica de síndrome de Cush, né, o paciente que tem aí altas doses de corticoide sendo utilizado. Uso de prednisona maior que 5 mg por mais de 21 dias, para evitar problema aqui com a suprarrenal, tá? Que a gente tem que fazer essa reposição.
Uso de prednisona menor ou igual a 5 mg, administradas à tarde, sem respeito ao ritmo circadiano. Budesonida inalatória. Dose máxima de corticoide inalatória em criança. Corticóide tópico potente em face, genital e área externa. Tratamento com oclusão e alterações de barreira da pele, por exemplo, psoríase. E aparência corticoide, como pele frágil, hematomas, giba, hipertensão arterial, telangiectasia e face em lua cheia, né? Então, são pacientes aí para serem avaliados quanto ao quesito aqui de reposição de corticoide, tá? Os hormônios tireoidianos, né? Paciente com hipotireoidismo, por exemplo, né, que usa aí a levotiroxina, eles devem aqui ser mantidos tanto antes quanto após a cirurgia. Anticonvulsivantes, devem ser adotados esquemas para manutenção das concentrações plasmáticas para evitar as crises, até porque a cirurgia em si já é uma situação estressante que favorece, né, a ativação das crises convulsivas, tá? Então, cuidado aí com os pacientes em relação ao pré-operatório, para garantir a dose do anticonvulsivante, inclusive se for um horário mais tarde do que vai descer para o centro cirúrgico, antecipar a dose desse anticonvulsivante, tá? Benzodiazepínico, podem ser mantidos, sendo útil aqui no pré e no trans. Evitar em uso de história de reação paradoxal ao benzodiazepínico. Inclusive, gente, o benzodiazepínico é o que a gente vai usar como pré-anestésico, né? A medicação recomendada, prescrita aí pelo anestesista, para que o paciente fique zen aqui no pré-operatório antes de descer para o centro cirúrgico, né? A gente chama pré-anestésico, então o centro cirúrgico liga, vai descer fulano daqui a 30 minutos ou 40 minutos, já dá o pré-anestésico aí. Então a gente vai, faz toda aquela preparação para descer o paciente já, né? Porque depois do pré-anestésico aí, rapidinho, depois de meia hora o paciente vai descer, então a gente já faz aquele checklist total ali, conferência de todos os itens, tá com prótese, o exame já tá debaixo do colchão, o checklist já tá aqui embaixo do colchão, vamos ver sinais vitais, vamos fazer xixi, vamos esvaziar a bexiga, né? Então tudo isso antes de dar o remédio. Dê o remédio, acalma o paciente, deita, deixa lá quietinho. Se for criança, a mãe tem que ficar ali em cima, porque a gente usa como pré-anestésico aqui o midazolam, né? E o midazolam em criança às vezes dá o efeito paradoxal, dá o efeito contrário, a criança em vez de acalmar, agita, não é muito incomum acontecer isso. E às vezes a criança quer levantar da cama também, não só pela medicação, mas pela agitação de criança mesmo. Então há uma grande chance da criança cair depois do pré-anestésico, então a mãe precisa estar ali coladinha nela, tá? Isso também precisa ser orientado, ok? Antipsicótico tricíclico, geralmente devem ser aqui continuados, tá? Mas depende, tem algumas medicações aqui antidepressivas que podem e devem ser suspensas, tá? Lítio e antidepressivo, via de regra, continua, mas tem alguns aí específicos, inibidores de monoamina oxidase, por exemplo, é uns que precisa aí de cuidado, né? Em relação à avaliação individualizada para a suspensão. A nossa diretriz da Sociedade Brasileira, gente, traz aqui o fator de risco para o tromboembolismo venoso, tá? A própria cirurgia em si já é um risco que a gente sabe, né? Então, cirurgias, por exemplo, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas têm um alto risco. Tem cirurgias aí que tem um risco pequeno, então cada uma vai ter o seu indicador de risco, certo? Tem aí vários estudos que mostram checklists de formação de score mesmo, né, de risco, imobilidade, paresia de membro inferior, paciente que faz uso de terapia contra o câncer com químio, com hormônio, tem aí uma chance maior, compressão venosa por tumor, hematoma, gravidez e puerpério também aumenta os fatores aqui de coagulação, podendo gerar mais trombo, moduladores seletivos de receptores de estrogênio, doença clínica aguda, doença intestinal inflamatória, como aqui retrocolite, Crohn, doença mieloproliferativa, obesidade, gente, aqui, ó, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem quase um capítulo inteiro aqui, ó, muitas partes falando do pré-operatório da obesidade. Paciente obeso aqui já tem, gente, risco com dificuldade de cicatrização, dificuldade de perfusão tecidual, né, risco maior de tromboembolismo venoso. Então é um público aqui que tem que ter muito cuidado nessa avaliação de risco pré-operatória, tá? Se possível, se for uma cirurgia eletiva, recomendo emagrecer antes para poder fazer a cirurgia.
É o caso, por exemplo, de prótese de joelho, prótese de quadril, que já é cirurgia ortopédica grande com alto risco de TVP. Aí você tem um paciente obeso em que a prótese já diminui também a sua sobrevida em relação a esse tipo de paciente pela carga do peso ali sobre a prótese. Então, o recomendado lá no SARA mesmo, a gente fazia o encaminhamento para o nutricionista, o paciente ficava monitorando ali por 30, 40, 60 dias para perder peso intensivamente para poder ir para a cirurgia, né, em relação a esse tipo de abordagem, né, em cirurgias de grande porte, quando é possível, né, tudo aqui vai ser avaliado, mas é uma cirurgia que é eletiva e de alto risco, então se a gente puder gerenciar risco, cuidar, é melhor, tá, e é uma excelente meta também, né, o paciente se envolve ali em relação a se livrar da dor e também acaba aderindo melhor nesse momento aí à redução de peso, tá? Principalmente quando o peso está associado também com descompensação de pressão arterial, né, de glicemia, que vem tudo no mesmo pacote, né? Cateterização venosa central, aumenta o risco. Paciente vítima de trauma, de câncer, tromboembolismo venoso prévio, idade avançada, uso de anticoncepcional com estrógeno ou a terapia de reposição hormonal, aqui o anticoncepcional, a gente viu, ideal suspender 30 dias antes. Agentes estimuladores da eritropoiese, que é a eritropoietina, né, paciente com insuficiência renal usa, insuficiência cardíaco-respiratória, síndrome nefrótica, hemoglobinúria paroxística noturna, o tabagismo, assim como a obesidade, gente, o tabagismo também é um fator de muito risco, a gente já viu isso, né, aqui no estudo do pré-operatório, tá? E trombofilia adquirida ou hereditária, associado com problemas aí na cascata de coagulação. Aqui, isso não cai em prova em termos aqui de numeral, de fator de risco estimado, né? Mas eu quis trazer para a gente ter uma noção, tá? Aqui na Sociedade Brasileira traz para a gente o score, que traz o risco estimado de tromboprofilaxia aqui, na ausência, né, de ter uma TVP, se não usar tromboprofilaxia nesses tipos de cirurgia e o risco associado, tá? Eu tenho um grupo das cirurgias menores de baixo risco de trombose, né, que é aqui a maioria das cirurgias ambulatoriais, menor que 0,5. Cirurgia espinhal por doença não maligna, aumenta para 1,5% se não usar aqui o medicamento, né, por exemplo, Clexane. Cirurgia ginecológica por doença não neoplásica, maioria das cirurgias torácicas e cirurgia espinhal por doença maligna, aumenta para 3%. E aí tem o grupo, né, do risco maior, que é 6% aqui. Então eu tenho a cirurgia bariátrica, cirurgia ginecológica por neoplasia, pneumectomia, craniotomia, lesão cerebral traumática, lesão medular espinhal, grandes traumas e cirurgia de prótese de joelho e de quadril, tá? Então são os grupos aqui de cirurgias de alto risco, isso já caiu em prova do SARA, inclusive, a associação da trombose com a cirurgia ortopédica, tá certo? Então grava isso aí, porque pode cair na sua prova. Aqui uma tabelinha bem prática e objetiva, né? Isso não é cobrado com muito detalhe nas provas da enfermagem, mas para a gente ter uma noção da classificação também do risco desse paciente em baixo risco, risco intermediário, alto e altíssimo. E aí entra algumas ações específicas nessa prevenção. Cirurgia pequena, paciente jovem, né, sem nenhum outro risco aí em relação a essa tabela gigante nossa, a gente pode instituir medidas mecânicas, mobilização precoce, fisioterapia, meia pneumática, depender do tipo aí de paciente de cirurgia, mas esse é um paciente de baixo risco, e elevação de membros inferiores, para evitar aí a estase sanguínea, né? O risco intermediário, eu já tenho aqui um paciente de 40 a 60 anos, né, ou cirurgia maior em pacientes mais novos, né? Então a gente tem aí a recomendação de avaliar a necessidade de terapia, não só não farmacológica acima, mas adicionar aqui a terapia farmacológica, ou com liquemine, né, a parina, de 5.000 aqui, 12 em 12 horas, ou Clexane aqui de leve, né, de 20 miligramas, tá? Alto risco, a gente tem aqui o Clexane, que é enoxaparina, que é heparina de baixo peso molecular de 40, ou heparina fracionada aqui, não fracionada, né, de 8 em 8 horas. Então, nesse caso aqui, alto risco, por exemplo, cirurgia menor em idosos ou cirurgia maior em maior de 40 anos ou com risco adicional.
E altíssimo risco entraria aqui cirurgia maior, em maior de 40 anos, mais história aqui de tromboembolismo venoso, câncer. O câncer também aumenta aí os fatores de coagulação e isso favorece também o tromboembolismo venoso, tá? Os pacientes com problemas oncológicos, a gente viu isso aí nas cirurgias que envolvem a ressecção de tumor, aumenta isso, tá? Altíssimo risco entraria aquele grupo ali de artroplastia, né, que é trocar ali a articulação do joelho, do quadril, cirurgia de fratura também, de lesão medular, de trauma. Então aqui a gente também faz não só as medidas não farmacológicas, uso de meia pneumática, uso de meia compressiva graduada, mobilização precoce, deambulação precoce, como também a terapia farmacológica aqui com relação ao uso do Clexane, tá? O Clexane é muito mais usado, hoje em dia a gente também tem o Xarelto, né, que é um anticoagulante oral, que tem aí muitos benefícios comparando com a questão aqui do enoxaparina, principalmente a via de administração, que é a via de administração oral, né? A diretriz da Sociedade Brasileira já traz aí a discussão dos novos anticoagulantes em relação à prevenção de tromboembolismo venoso aqui no pré-operatório, ok? E no pós-operatório. A tromboprofilaxia mecânica deve ser o método primário para todo mundo, né? Porque a gente tem aí medidas não farmacológicas que traz um benefício, tá? Principalmente aqueles considerados aqui de risco aí, é que não pode deixar de ser feito mesmo, tá? A terapia farmacológica, então, é heparina não fracionada, que a gente viu aqui o Liquemine, né? Heparina 5.000 unidades subcutânea a cada 12 ou 8 horas, a depender do risco do paciente. A heparina de baixo peso molecular, dalteparina, subcutâneo uma vez ao dia, ou aqui o enoxaparina, que é o que a gente mais usa, né, o Clexane, 40 mg subcutâneo. E o Fondaparinux, tá? Na dose de 2,5 aqui, subcutâneo uma vez ao dia, em indivíduos maior que 50 quilos, entra aí na profilaxia, tá? Além dos novos que a gente falou aqui. O AS não deve ser utilizado isoladamente em nenhum grupo de paciente com tromboprofilaxia para tromboembolismo venoso, né? Avaliação da função renal em idoso, porque tem que ajustar a dose dos anticoagulantes aí, porque fica mais tempo na circulação, aumentando, potencializando o risco de sangramento, né? Tudo aqui é andar na corda bamba, né? Em relação a risco de sangramento e tromboembolismo, né? Você tem que andar no equilíbrio. Por um lado, o risco de coagulação e formar trombo, por outro, o risco de sangramento. Então, você vai andando ali, ó, na corda bamba nesses pacientes de alto risco para poder gerenciar tanto o risco da trombose quanto o risco do sangramento, tá? Ajustando aí a dose das medicações de acordo com as características clínicas. O que é que precisa ficar para a gente? Saber quem é fator de risco. A gente repetiu a tabela aqui, a gente já tinha visto. Saber, então, quem é esse fator de risco. Saber quais são as cirurgias que mais acontecem, né? O tromboembolismo venoso. E saber que pode usar a terapia não farmacológica, meia de graduação, meia pneumática, aquela que vai insuflar e desinsuflar por cima da perneira ali, né? Um equipamento próprio para isso. Elevação de membros inferiores, deambulação precoce, medidas não farmacológicas. E as medidas farmacológicas entrariam aí na avaliação individualizada com o Clexane ou aqui com outras medicações mais modernas ou as mais antigas, aqui a heparina não fracionada normal, né? Então isso aí é muito importante, essa revisão aqui em relação a essa prevenção. Vamos na questão de número 11, Compev 2016. No pós-operatório de cirurgia ortopédica, o enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas de trombose venosa profunda, que, se não tratada, pode levar ao quê? Se eu não trato o risco de trombose, eu vou ter aqui uma complicação da TVP, que é a embolia pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar, ok? Então, hemorragia, não, né? É o contrário aqui da questão da trombose. Então, se eu não tratar o risco de trombose, eu vou ter um risco de ter embolia pulmonar, ok? Letra B, o gabarito, questão bem direta, bem tranquila aqui pra gente. Vamos então para o próximo bloco, começar aí, depois que a gente terminou essa avaliação de risco, medicação, risco de tromboembolismo, vamos começar a falar do pré-operatório mesmo ali, os cuidados de enfermagem, imediato, o que a gente faz, o que representa o conceito desses termos. No próximo bloco, vamos comigo.